Jai Shri Radhe. Então, pela misericórdia de Shri Guru e Goranga, estamos reunidos, nos reunimos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, para estudar Srimad Bhagavad Gita, a apresentação transcendental de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso eterno e amado Gurudeva, com um comentário riquíssimo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktivinoda Thakur. Então nós estávamos lendo, agora já no primeiro capítulo, Sainya Darshan, o capítulo em que os guerreiros dos dois lados, do lado de Krishna e Arjuna e do lado de Duryodhana, Bhishmadev, Dronacharya, Karna, eles vão observar os exércitos. E estamos ainda no Sarata Vashini, que é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e quase todo o verso também é enriquecido pelo Sarata Vashini Prakashika Vritti, a explicação que ilumina o comentário chamado Sarata Vashini. E esse Vritti, esse comentário é do nosso querido Gurudeva. Então, estamos vendo como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fala da atitude de Dhritarashtra Maharaj, né? Em que a Dhritarashtra Maharaj pergunta Dharma Kshetre Kurukshetre Samavita Yutsava Mamakas Pandavaschaga Kima Kurvata Sanjaya. Ele está se dirigindo a Sanjaya, seu secretário, e ele fala Dharma Kshetre Kurukshetre Samavita Yutsava Mamakas Pandavaschaga Kima Kurvata Sanjaya. Para explicar, eu vou ler só um parágrafo que eu acho que eu já li antes, mas só para dar continuidade aqui ao pensamento. Para explicar a natureza da lamentação e ilusão de Arjuna, Shri Vaishampayana, orador do Mahabharata e discípulo de Shri Vyasadeva, apresenta a seção Bhishma Parva a seu ouvinte Janamejaya, começando com Dhritarashtra Vacha. Dhritarashtra perguntou a Sanjaya: Ó Sanjaya, como agiram meus filhos e os filhos de Pandu ao se reunirem em Kurukshetra com a intenção de lutar? Quanto a isto paira uma dúvida. Se Dhritarashtra menciona que seus filhos e os Pandavas reuniram-se com a intenção exclusiva de lutar, é certo que eles o farão. O que ele tem em mente, então, ao perguntar como eles agiram? Em resposta a isto, Dhritarashtra usa a expressão Dharma Kshetre, a terra do Dharma. Segundo diz o Shruti, Kurukshetram Deva Yajanam. Kurukshetra é a arena de sacrifício dos Devas. Logo, é uma terra famosa por nutrir Dharma. Sendo assim, pela influência do contato com esta terra, é possível abrandar a ira de pessoas adhármicas e religiosas como Duryodhana e outros, e talvez eles se sintam inclinados a seguir e aceitar Dharma. Como os Pandavas já são dhármicos por natureza, a influência de Kurukshetra pode despertar neles a faculdade de discriminação, em vista da qual não é cabível massacrar os próprios parentes. Em consequência, talvez ambas as facções cheguem a um acordo de paz. Externamente, Dhritarashtra finge que ficará feliz com um tratado de paz, mas no íntimo é grande o seu descontentamento.
A seu ver, se eles negociarem um armistício, a presença dos Pandavas seguirá sendo um obstáculo para seus filhos. Assim pensa Dhritarashtra. Nem o próprio Arjuna lograria derrotar aliados meus do nível de Bhishma, Drona e outros. Portanto, já que nossa vitória está garantida, será benéfico lutar. No entanto, os outros não têm como discernir estes sentimentos internos de Dhritarashtra. Palavras de Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Neste contexto, com o componente Kshetra na expressão Dharma Kshetre, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, aponta para um significado especial de Dharma. E o Yudhishthira, a encarnação de Dharma, e seus companheiros são como pés de arroz. E seu mantenedor, Bhagavan Shri Krishna, é comparado a um fazendeiro. As diversas espécies de assistência proporcionadas por Krishna aos Pandavas comparam-se à rega da plantação e à barragem de proteção construída em volta dela. Os Kauravas, encabeçados por Duryodhana, são como as ervas daninhas Shyama, enegrecidas, que crescem num arrozal. Segundo dá a entender a comparação, assim como as ervas daninhas Shyama são arrancadas do arrozal, da mesma forma, Duryodhana e os demais Kauravas serão aniquilados e arrancados de Dharma Kshetra, a terra do Dharma. Então, belíssima comparação, né? Pelo arranjo de Shri Saraswati Devi. Srila Vishnu Chakravarti Thakur obtém essa comparação lindíssima, né? Que o Yudhishthira e os outros 4 irmãos são como os pés de arroz. E Krishna é o fazendeiro. Tudo que Krishna faz para ajudar os Pandavas se compara à rega da plantação e à barragem de proteção construída em volta dela. Agora os Kauravas, encabeçados por Duryodhana, são como as ervas daninhas Shyama, enegrecidas, que crescem no arrozal. Então, como eles estão em Dharma Kshetra, a terra do Dharma, tudo leva a crer que Duryodhana e os demais Kauravas, as ervas daninhas, né, os proponentes da irreligião, serão aniquilados e arrancados de Dharma Kshetra. Agora começa, esse é o primeiro verso do primeiro capítulo, então começa o Sarata Vashini Prakashika Vritti, a explicação que esclarece o comentário chamado Sarata Vashini, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudev Patitapavan Ki Joy. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Presto minhas mais humildes reverências a Shri Gurudeva, que, munido do archote de conhecimento transcendental, abriu meus olhos, antes cegos pela escuridão da ignorância. Namah Vishnu Padaya. Aqui está diferente, mas enfim. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimantya Charitraya Swashitanam Chapaline Jiva Dukya Siddhartaya Shinama Prema Dayane. Presto-me respeitosas reverências aos pés de lótus de Om Vishnupada Stotrashat Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, uma personalidade em tudo divina e tão querida de Shri Krishna neste mundo. Com muita afeição, ele nutre a quem nele se refugia. Aflito de ver o sofrimento das divas avessas a Shri Krishna, ele lhes concede Shinam, juntamente com prêmio. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine. Presto minhas reverências a Om Vishnupad Shrimate Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que, tendo se refugiado aos pés de lótus de Krishna, lhe é tão querido.
Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupananda Varayate. Preste minhas reverências a Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, o principal entre os devotos Rupanugas, os seguidores de Shri Rupa Goswami, e a personificação da própria potência interna de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Gadadhar Pandit. Vishwasanata Ruposo Bhaktivatma Pradarshana Bhakta Chakrivati Tuat Chakravati Akyaya Bhavat. Esse é um pranam para Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Como ele ilumina o caminho de Bhakti para todos, Vishwa, todo o universo. Chamam-no de Vishwanatha, o Senhor do universo. E o chamam de Chakravarti em virtude da posição mais destacada que ele alcançou em meio à comunidade de Bhaktas, Bhakti Chakra. Nessa comunidade, nesse chakra, nessa comunidade de Bhaktas, ele é Chakravarti. Eis o porquê de seu significativo nome, Vishwanatha Chakravarti. Então aqui, Srila Gurudeva abre o seu comentário com o seu Mangalacharan, glorificando seu Diksha Guru, seu Parama Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur, seu Parat Parama Guru, e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, o autor do comentário Sarata Vashina. Aí Gurudeva continua: o grande preceptor Mahopadhyaya Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eminente acharya, grande erudito no Vedanta da Sampradaya Shri Gaudiya e a joia suprema entre os Vasika Bhaktas, compilou um valioso comentário a Srimad Bhagavad Gita chamado Sarata Vashini, ou seja, o comentário repleto de significados essenciais. Escrito originalmente em sânscrito, a princípio foi traduzido apenas ao Bengali. Em consequência, a audiência falante de outros idiomas esteve privada de ler este valioso tesouro. Por isso, em prol do benefício pleno dos fiéis, traduzi o mesmo comentário ao hindi e ao inglês, e agora ao português. O estilo e o bhava do comentário são profundíssimos e enriquecidos por elevadas conclusões filosóficas, Siddhanta. Para tornar a tradução simples, fácil e completa, julguei necessário escrever um Prakashika Vritti, explicação complementar que esclarecesse o comentário. Essa tarefa árdua não teria sido possível sem a misericórdia de Shri Guru, dos Vaishnavas e do próprio Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Logo, em primeiro lugar, num humor de bastante aflição, oro a seus pés de lótus, suplicando-lhes por sua misericórdia e bênçãos. Srimad Bhagavad Gita é a essência de todos os Shrutis, Upanishads e Puranas. Com base na sólida evidência da literatura védica recebida por intermédio do Guru Parampara, conclui-se que o próprio Brajendra Nandana Shri Krishna, o filho do rei de Braj, é Swayam Bhagavan, a personalidade de Deus original. Ele é a personificação de todas as doçuras nectárias, Akila Rasamrita Murti, e a onipotente Sarva Shaktiman, realidade absoluta não dual, Advaya Jnana Paramataka. Entre suas potências ilimitadas destacam-se três: Chit Shakti, a potência interna, Diva Shakti, a potência marginal, e Maya Shakti, a potência externa. Pela vontade de Swayam Bhagavan Shri Krishna, Vaikuntha, Goloka e Vrindavana são transformações de sua Chit Shakti. Todas as divas são a transformação de sua Diva Shakti, e a criação material a transformação de sua Maya Shakti. Interessante, né? Chit Shakti, Diva Shakti, Maya Shakti. Pela vontade de Krishna, as moradas transcendentais são transformações de sua Chit Shakti. Pela vontade de Krishna,
As divas são a transformação de sua Diva Shakti e a criação material, a transformação de sua Maya Shakti. Há duas classes de divas, Mukta, liberadas, e Badha, presas. As Mukta divas ocupam-se eternamente em saborear a bem-aventurança decorrente do serviço a Bhagavan em Vaikuntha, Goloka e diversos outros Dhamma. Nunca ficam acorrentadas neste mundo material, o presídio de Maya, motivo pelo qual se chamam Nitya Mukta, eternamente liberadas. Às vezes, pela vontade de Bhagavan, aparecem neste mundo ilusório como seus companheiros com o propósito exclusivo de beneficiar as pessoas. A outra classe de divas chama-se Anadibada, ou seja, presa por Maya desde tempos remotos. Em virtude de estar presa, a diva sofre 3 espécies de misérias enquanto perambula no ciclo de nascimentos e mortes. Bhagavan Shri Krishna, que é um oceano de compaixão, parece ter criado ilusão, Agyana, pela influência de sua Atintya Shakti, potência inconcebível, no coração de Arjuna, seu Nitya Siddha Parikara. Deste modo, a pretexto de dissipar esta ilusão, falou esta Gita, a qual estabelece Atma Tattva para a libertação de todas as divas sob as garras de Maya. Em última análise, o assunto demonstrado na Gita é Vishuddha Bhagavad Bhakti, puríssimo serviço devocional a Bhagavan. As divas influenciadas por Maya só ocupam sua posição constitucional pura, Vishuddha Swarupa, refugiando-se em Shuddha Bhakti, como descreve a Gita, e podem então prestar serviço a Shri Bhagavan. Afora isto, não existe outro caminho benéfico para as Bada divas. Com base em provas concretas do Shastra e argumentos invencíveis, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e outros preeminentes acharyas Gaudiya Vaishnavas demonstram com toda clareza que o orador da Gita é Nishaktika, demonstram com toda clareza que o orador da Gita não é Nishaktika, desprovido de potência, Nirvishesha, desprovido de variedade, ou Nirakara, informe. Tampouco é Nirguna, isento de qualidades transcendentais, tais como a Prakrita Daya, misericórdia transcendental. A diva não é para Brahma em hipótese alguma, e mesmo na fase liberada, jamais poderá tornar-se para Brahma. Até depois de alcançar Mukti, a diva continuará sendo uma partícula atômica, espiritual e pura. No entanto, ao chegar a tal fase, será tida como Bhagavat Parikara, companheira eterna de Bhagavan. Muito interessante, né? Segundo provam os mantras védicos, tanto Parameshwara, o controlador supremo, quanto a Divatma são dotados dos seguintes atributos: tem conhecimento, Jnana Swarupa, e ego espiritual puro, Chinmaya Ahankara, sendo os conhecedores Gyata Swarupa, desfrutadores Bhokta Swarupa e executores Karta Swarupa. Portanto, em se tratando de suas constituições da perspectiva de Tattva, não há diferença entre eles. Então, primeiro, Srila Gurudeva, citando a prova dos mantras védicos, está falando dos atributos que são comuns a Krishna e a Diva. Primeiro, Jnana Swarupa. Krishna tem conhecimento, a Diva também. Segundo, Chinmaya Ahankara, né? O ego espiritual puro, sem o qual a Diva não pode vivenciar a sua identidade de serva de Krishna, né?
Então, Jnana Swarupa, Chinmaya Ahankara. Da mesma forma, sem esse ego espiritual puro, Krishna não poderia vivenciar a identidade de servido, né? Do supremo servido. E também a Diva e Parameshvara são a Gyata Swarupa, os conhecedores, Bhokta Swarupa, os desfrutadores, e Karta Swarupa, os executores. Portanto, em se tratando de suas constituições da perspectiva de Tattva, não há diferença entre eles. Porém, por ser espírito atômico, a Diva tem conhecimento limitado, podendo ser sobrepujada por Maya. Parameshvara é o amo de Maya. Apesar de, em termos de Tattva, não haver diferença entre Ishvara e a Diva, a percepção de uma diferença entre ambos é real. Tal percepção, chamada Vaishistya, tem a ver com uma especialidade ou uma característica singularmente distintiva. Assim como o Sol e os raios do Sol são simultaneamente iguais e diferentes entre si, já que um tem atributos e os outros são um dos atributos, de forma análoga, o relacionamento entre Parameshvara e a Diva, que é tanto de igualdade quanto de diferença entre ambos, é provado em termos concretos nos Vedas. Então, o Sol tem atributos e os raios do Sol são um dos atributos do Sol. Né? Krishna tem Parasya Shakti Vividaya Vashuvati. Krishna tem energias ilimitadas, mas uma delas é Diva Shakti. Uma vez que está além do intelecto e só é inteligível com a ajuda do Shastra, este relacionamento de igualdade e diferenças simultâneas chama-se, portanto, Achintya, inconcebível. Logo, o assunto da Bhagavad Gita é Nitya, Achintya, Beda, Beda, Rupa, Paratattva. Nitya, a eterna, Achintya, Beda, Beda, Rupa, Paratattva. A eterna realidade suprema, inconcebivelmente igual às suas potências e diferente delas. Esse é o assunto. Nitya, Achintya, Beda, Beda, Rupa, Paratattva. Apesar de ser aceito que Paratattva Shri Krishna é simultaneamente igual à Diva e ao mundo material e diferente deles, ambos sendo transformações de sua Shakti, né, o mundo material e a Diva, a percepção da diferença é que é eterna e predominante, e não a percepção da igualdade. A percepção da diferença é que é eterna e predominante, e não a percepção da igualdade. O conhecimento acerca da Divatma, do Paramatma, da morada do Paramatma e do meio para se alcançar o Paramatma é revelado em passagens apropriadas desta Bhagavad Gita. Embora Karma, Jnana e Bhakti tenham sido explicados como os três meios de se alcançar Brahma, Bhakti Yoga é o único método para se alcançar Bhagavan. A fase preliminar de Bhakti Yoga chama-se Karma Yoga. Quando se progride mais, a fase intermediária chama-se Jnana Yoga. E, em sua etapa madura e elevada, chama-se Bhakti Yoga. Karma, por si só, não é sadhana na prática, direto para se conquistar Bhagavan, senão que é apenas um recurso para se chegar àquele sadhana direto. Quando o coração se purifica pela prática de Karma Yoga, misturado com Bhakti, o qual os Vedas descrevem como Bhagavad Arpita Karma, o ato de alguém oferecer os frutos de suas atividades a Bhagavan, surge nele
nesta pessoa, né? Tattva Gyan, o verdadeiro conhecimento acerca do espírito e do não espírito. Tanto o Gyan quanto o Karma, desprovidos de um sentido de Bhagavad Tattva, são inúteis. Juntamente com o surgimento de Tattva Gyan, Kevala Bhakti manifesta-se no coração. Né? Como Srila Bhan Maharaj às vezes explica, né? Existem 3 níveis de conhecimento transcendental, 3 aspectos de conhecimento transcendental. O conhecimento do Brahman pessoal, o conhecimento da Diva e o conhecimento de Parabrahma. Né? O conhecimento do Brahman pessoal deve ser evitado, mas quando a Diva adquire conhecimento de si mesma e de Krishna, Tattva Gyan, né, se manifesta, e em seguida Kevala Bhakti, ou juntamente com o surgimento de Tattva Gyan, Kevala Bhakti se manifesta no coração. Quando Kevala Bhakti, enfim, atinge sua fase madura, Prema manifesta-se no coração da Diva. Este Prema é o único meio para se alcançar e ter percepção direta de Bhagavan. Único meio. É este o mistério secreto da Gita. Não é possível atingir Mukti por meio de mero Nivishesha Gyan, conhecimento acerca do aspecto impessoal de Bhagavan. Lograr obter Mukti sob a forma de Salokya, Sarupya e assim por diante é resultado extrínseco somente de quando se pratica Gyan misturado com Bhakti Bhav. Pode-se obter Prema Mai Seva, a Swayam Bhagavan Shri Krishna em Goloka Vrindavan, na sua morada suprema, praticando-se Kevala Bhakti conforme a descreve a Gita. Então, Srila Gurudeva está falando de 2 níveis de Bhakti. Né? Bhakti, que é assim, misturada com a Aishwarya Gyan, né? Quando ele fala aqui, lograr obter Mukti sob a forma de Salokya, Swarupya e assim por diante, é resultado extrínseco somente de quando se pratica Gyan misturado com Bhakti Bhav. Então esse é um nível, né? Mas outro nível é, pode-se obter Prema Mai Seva, a Swayam Bhagavan Shri Krishna em Goloka Vrindavan, sua morada suprema, praticando-se Kevala Bhakti conforme a descreve a Gita. Para quem atinge esta morada, não há possibilidade de voltar ao mundo material. Para as divas, a conquista deste Prema Seva é Prayojana, a meta máxima. Então, o Gurudeva continua. Ele fala, há 2 classes de Bhakti, Kevala, exclusiva, e Pradhani Bhuta, cujo predomínio de Bhakti é inerente. Kevala Bhakti também se chama Ananya, Akinchana, Vishuddha e Nirguna Bhakti. Também há 2 classes de Pradhana Bhuta Bhakti, Karma Pradhani, também há 2 classes de Pradhani Bhuta Bhakti, Karma Pradhani Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Karma, e Jnana Pradhani Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Jnana. Pela prática de Karma Pradhani Bhuta Bhakti, a qual purifica o coração aos poucos, obtém-se Tattva Gyan. O resultado da prática de Jnana Pradhani Bhuta Bhakti é Mukti. Somente aquela Karma Pradhani Bhuta Bhakti, cuja meta é Tattva Gyan, e aquela Jnana Pradhani Bhuta Bhakti, cuja meta é obter Kevala Bhakti, devem ser conhecidas como Karma Yoga e Jnana Yoga, respectivamente. Ambos são apenas passos na direção de Bhakti.
Caso contrário, sem bhakti, tanto jnana quanto karma são inúteis. Ok? Agora Gurudeva continua o seu comentário ao primeiro verso do primeiro capítulo da Gita, mas é um outro trecho do comentário. Ele diz: a Gita Upanishad é composta de 18 capítulos, do 25º capítulo ao 42º capítulo do Bhishma Parva do Mahabharata. A obra tem 3 divisões, cada uma delas consistindo em 6 capítulos. Conforme explica a primeira divisão, a Jivatma é um Amsha, parte de Ishvara, e seu Swarupa, constituição, é tal que ela pode adquirir a aptidão para prestar serviço a Bhagavan, o Amshi, o todo. Bonito, né? Shuddha Bhakti Tattva, o princípio do serviço devocional puro, é explicado nos 6 capítulos intermediários. Então, Srila Gurudeva faz um resumo super sucinto dos 6 primeiros capítulos, dizendo simplesmente que a Jivatma é um Amsha de Ishvara, e que ela tem este Swarupa, essa constituição, pela qual pode adquirir a aptidão para prestar serviço a Bhagavan. Depois, Gurudeva vai falar do assunto dos 6 capítulos intermediários. Shuddha Bhakti Tattva, o princípio do serviço devocional puro, é explicado nos 6 capítulos intermediários. Esta espécie de Bhakti é o método mais elevado para se alcançar Bhagavat Prema, ou seja, o objeto supremo a ser atingido. A terceira e última parte da Gita define Tattva Gyan. O assunto da Gita é Kevala Bhakti, sendo comparável a Chintamani, joia que satisfaz todos os desejos. Esta Chintamani está bem guardada dentro da Bhagavad Gita, a qual é comparada a uma arca. Que lindo, né? Então, Kevala Bhakti se compara a Chintamani e está guardada dentro dessa arca linda que se chama Bhagavad Gita. A base da arca é Nishkama Karma Yoga. Perdão, a base é a parte de baixo. É Nishkama Karma Yoga. A tampa da arca é Jnana Yoga. E o tesouro, o que é o tesouro? Atenção, é Bhakti. Só estão qualificados para estudar esta conversa aqueles cuja fé é firme, que estão fixos nos princípios de Dharma, têm bom caráter e são autocontrolados. Olha só, Gurudeva pegando pesado. Ele está determinando para todos nós que temos a fortuna de ler o seu comentário, que para nós realmente termos acesso à conversa de Krishna e Arjuna, nós temos que ter fé firme, devemos estar fixos nos princípios de Dharma, devemos ter bom caráter e devemos ser autocontrolados. Uau. Em favor do fluir adequado da obra, Shri Krishna Dvaipayana Veda Vyasa inclui, nos 27 primeiros shlokas, frases tais como Dhritarashtra Vacha ou Sanjaya Vacha, a serem encaradas como elementos da parte introdutória da mesma. Esta obra. Assim como uma pitada de sal, uma vez misturada ao oceano salgado, dissolve-se e une-se por inteiro ao oceano, essas palavras introdutórias compostas por Shiva e Vyasadeva estão da mesma forma integradas ao grandioso oceano da Bhagavad Gita, falada por Shri Krishna. Lindíssimo, né? Agora, Srila Gurudeva vai dar a sua misericórdia,
falando para nós de Arjuna. Aqui, Arjuna. Ele vai falar de Arjuna. Ele vai falar das 8 classes de conhecimento que estão representadas, vamos dizer assim, na Gita. E ele vai falar de Kurukshetra, vai contar uma história. E aí depois nós vamos finalmente partir para o segundo verso. Então essa introdução é importantíssima. Acho que nós vamos deixar para conhecer mais um pouco sobre a personalidade transcendental de Arjuna no próximo encontro, porque o nosso tempo regulamentar já está esgotado. Então nós sabemos que estamos no primeiro capítulo, primeiro verso, na parte, no Prakashika Vritti, no comentário de Srila Gurudeva, bem quando ele vai falar sobre o caráter, as glórias de Arjuna. Ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satyananda Gora Hari, Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jai Giraj Maharaj, Rupanura Guru Varga, Gora Bhaktavinda, Panchakalpatarudesha, Kripasinda Deva, Chakra Siddhanta Vanidev, Vaishnavedana Maha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.